pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Senseixcast. Nesse podcast a gente traz aí pessoas super interessantes desse querido ecossistema nosso do agronegócio, empreendedores, empreendedoras e pessoas que fazem a diferença nesse setor, tá? Aqui a gente fala de tecnologia, de mercado, de novas tendências e hoje a gente está trazendo para falar sobre o tema do papel do Venture Capital, né? Daqui a pouco a gente vai explicar direitinho o que é Venture Capital, mas dentro do agronegócio. E para falar com a gente hoje temos aí o Fernando Rodrigues, que já tem aí mais de 15 anos de experiência em finanças e agronegócio, é fundador e sócio-diretor da Rural Ventures, uma empresa de Venture Capital dedicada a apoiar startups em agtechs, né? E foodtechs também. Além disso, é apresentador ali do podcast Rural Talks, onde ele destaca ali inovações do setor com o objetivo de fechar o gap entre a agricultura tradicional e a tecnologia. Tem formação em administração de empresa com ênfase em logística, pós-graduação em economia e um MBA em negócios exponenciais. E atualmente atua como conselheiro aí de 5 empresas, né? As 5 são agtechs, e nos últimos 11 anos também foi sócio responsável pelo setor de agronegócios dentro da XP Investimentos. O foco está em impulsionar o crescimento e a inovação no setor do agro através do ecossistema rural. Bom, Fernando, bem-vindo aqui ao nosso capítulo aqui do Senseixcast. Obrigado. Mas, Rodrigues, fala pra gente aí, cara, antes da gente começar o papo, quem que é o Rodrigues, da onde você veio, né, de que setor e como que você veio cair aí no agronegócio, né? Cara, foi interessante, né? Minha família toda, ela sempre esteve muito ligada à usina de açúcar e álcool, né? Usina Ester em Cosmópolis. Legal. E eu morei na usina, inclusive, durante 11 anos nas colônias, famosas colônias, né? Então, minha infância foi muito boa. Quem conhece sabe que morar em usina é muito bom. Legal. E eu fui o único que acabei escapando de trabalhar na usina, acabei saindo dessa linha. Por eu ter feito administração com ênfase em logística ali, eu fui trabalhar numa cidade muito próxima a Cosmópolis, que é Paulínia, onde tem a grande distribuidora de petróleo, tem a refinaria da Replan, né? Uhum. E ali eu trabalhei alguns anos numa distribuidora de petróleo chamada FIC. E ali eu acabei atuando um pouco de tudo, né? Com venda de combustível, com auxiliar na comercialização e transação, principalmente com usinas. Então, a primeira demanda que me apareceu lá foi assim, cara, vai atender as usinas. Eu falei, beleza, vou atender as usinas. Aí eu cheguei e falei assim, o que eu tenho que fazer com as usinas? Tem que vender diesel para as usinas. Eu olhei e falei, cara, legal. Eu estava sentado aqui, aí tinha uma mesa aqui, e o cara estava comprando etanol das usinas e eu estava querendo vender diesel para as usinas. Aí, depois de um tempo, eu falei, cara, eu sou novo, né? Deixa eu entender direito esse negócio, né? Aí eu olhei e falei pro meu gerente, cara, até quem me deu esse sobrenome, quem que começou a me chamar de Rodrigues foi esse cara chamado Jacir, né? Tinha muito Fernando lá, ele falou, cara, não, a partir de hoje você é Rodrigues, esquece o Fernando. Aí eu esqueci. E ele virou pra mim e falou, cara, eu virei pra ele e falei, cara, vem cá, tem alguma lógica? Eu tô ligando pra usina pra vender diesel e o outro cara tá ligando pra usina pra comprar etanol. Por que a gente não troca? Aí ele falou, legal essa ideia aí, vamos começar a olhar isso, né? E aí a gente começou a olhar isso, e aí ele falou, cara, começa a acompanhar esse movimento, e aí eu comecei a acompanhar esse movimento mais de perto. A gente conseguiu fazer bastante operação de barter, né? Vamos dizer assim, um barter, né? Legal. E nem sabia que se chamava barter naquela época, né? A gente chamava só de troca e de contrato de longo prazo, na verdade, a gente chamava. Legal. E aí fiz vários contratos de longo prazo, com várias usinas, sempre tomando frente ali. Aí acabei indo para essa parte de aquisição de etanol, mais relacionamento com a usina para fazer, seja compra direta ou seja compra com contrato, né? E dali o dono da corporação tinha confinamento em Antônio João, no Mato Grosso do Sul. Aí ele olhou e falou, cara, agora você vai começar a olhar um pouco desse mercado de boi. E aí, para mim, tudo novo, moleque novo, né? Você vai vasculhar, né? E aí, relacionamento com o corretor em São Paulo, começa a olhar o mercado, começa a entender. E não tinha informação, cara. Não tinha informação de preço, não tinha diferencial de base. Você tinha que ficar ligando no frigorífico para saber quanto que o cara estava pagando. Era bem mais difícil do que é hoje, né? Isso em que época, em que ano? Você lembra mais ou menos? 2004.
Ah, tá. 2004. 20 anos atrás. 20 anos atrás. E aí eu comecei eu criei um relatório daí. Na verdade, eu falei assim, cara, eu vou criar um relatório, eu vou começar a coletar informação, criei um relatório. E eu mandava para o meu chefe todo dia para a gente tomar as decisões e começar a operar no mercado financeiro, que era basicamente comprar e vender futuro. Naquela época não tinha derivativo da forma que é hoje. Legal. Era bem mais difícil, né? E aí eu mandei esse relatório para ele e ele lia todo dia, a gente conversava e tal, tomava decisão baseada nas informações que a gente estava olhando ali. E um belo dia, esse relatório veio parar na mão de uma corretora aqui em São Paulo, na qual era mato, né? Não tinha informação. Sim. Aí o cara me ligou e falou, cara, você tá fazendo um negócio aí no interior, não tem isso aqui em São Paulo ainda, você não quer vir para cá para fazer isso? E aí eu vim para São Paulo para trabalhar numa corretora, que foi um desafio que eu comecei a ter que vasculhar e atender produtores e empresas do outro lado da mesa, né? E aí entrei numa mesa, numa corretora menor, que foi adquirida pela iCap hoje, que inclusive a iCap já foi adquirida também, então... mas é uma corretora pequena. Depois fui para a Votorantim. Depois da Votorantim que eu fui para a XP em 2010 para montar a mesa de commodities. Legal. E aí ali que eu comecei a entender um pouquinho mais não só do mercado de pecuária, mas do mercado como um todo, relacionamento, longo prazo, entender a importância da gestão de risco dentro das corporações para trazer perpetuidade para o negócio, né? O quanto isso era importante e que naquela época, a gente só enxergava nas grandes corporações. Middle corporate para baixo e era bem difícil. Imagina em produtor rural. E ali foi realmente vamos dizer assim, um processo de amadurecimento muito grande, porque o entendimento da gente para se relacionar com os produtores, para se relacionar com as corporações, era o entendimento de que, peraí, a gente está falando a língua do produtor? A gente está falando o que ele entende? Isso é prioridade para ele? Então, a gente começou a bater várias cabeças ao longo do tempo, até que em 2015, demorou 5 anos ali para a gente ter esse entendimento. A gente viu que a via era educação, sempre tem educação, né? A XP sempre traz esse viés muito positivo de educação. Então, a via era educação, a via era tradução da informação e como a gente estava falando. Então, a gente começou a alinhar esses ponteiros e aí teve uma crescente ali. Fiquei na XP até 2021, então sempre responsável pela mesa de commodities ali com o relacionamento dessas corporações e desses produtores. E aí eu saí da XP, fiquei um tempo em casa estudando o que seria o próximo desafio. E eu vi que o agro real e o agro tecnológico tradicional, né? O agro tradicional e o agro tecnológico tem um gap ainda. Sim. Que se a gente for olhar para trás, é o mesmo gap do financeiro para o produtor, do financeiro para a corporação que eu enfrentei lá no passado. E aí a gente acaba entendendo que será que aquela tecnologia que está sendo preparada para o produtor, ela funciona? Será que aquilo é aquilo que ele está querendo, precisando mesmo? Então, às vezes a tecnologia é o que o produtor precisa, da forma que ele precisa, só que a linguagem que o fundador fala não é a linguagem que o produtor ou que a corporação entende. Então, a gente veio com a Rural, a Rural Ventures nasceu em setembro 21 como um podcast, para começar a entrevistar esses fundadores, entender o que eles estavam querendo trazer de tecnologia e tentar facilitar a linguagem dessas tecnologias para quem é o usuário final. E aí foi aí que a gente começou a trajetória da Rural. E aí a gente pode continuar depois aí para... Na XP você tinha conexão também com esse agrotecnológico, com startups ou não? Foi algo que você, nesse período sabático aí que você entra e sai da XP, que você conectou? Não tinha. A gente... Era bem embrionário algumas tecnologias que apareciam para tentar ajudar a gestão de risco naquela época para o produtor, mas nada muito forte, né? Eu tive alguns relacionamentos com essas empresas, mas nunca imaginei que eu iria fazer isso que eu faço hoje. Legal. Foi mesmo quando eu parei e falei, é bom parar. É difícil parar, mas é bom parar, porque aí você assenta a cabeça. Foi 11 anos, né, que você ficou lá, né? 2010 a 21. 11 anos. Pô, legal. E aí, assentando a cabeça, eu comecei a entender qual que seria o próximo desafio. Legal. E a Rural, então, ela começou com a ideia de um podcast.
Isso. E aí, hoje a Rural é um ecossistema bem mais completo, né? Sim. Assim, qual foram os passos, assim, de ir adicionando novas frentes ali dentro? A gente começou pelo podcast para entender e compartilhar esse conhecimento com o mercado, né? Ah, Compartilhar o conhecimento que era gerado pelas próprias startups, que às vezes têm conhecimentos muito aprofundados, mas não sabem lidar com a linguagem, né? A legal. linguagem é um dificultador ali. A gente começou pelo podcast, a gente começou a entender que existia um espaço para investir nas startups e ajudar na conexão com o agro real. Então, facilitar a fluidez do acesso para com as corporações, para com os produtores, para ver se realmente funcionava. A gente começou a fazer isso e aí começou a fazer os investimentos. Ao mesmo tempo que a gente começou a fazer os investimentos, a gente continuou com a propagação das informações, com todo o ecossistema de divulgação. Nós fomos convidados a participar de eventos lá fora, no World AgTech Innovation Summit. A gente participou do World AgTech em São Paulo com cobertura. E aí a gente começou a tentar conectar cada vez mais a linguagem e o produtor a essas tecnologias. Quando eu fui para o World AgTech, que foi em março 23, em São Francisco, cara, eu cheguei lá e eu vi um ambiente totalmente diferente do ambiente nacional. 2.500 pessoas falando sobre tecnologia não só embarcada, mas tecnologia para o agro, de uma forma geral. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, tem espaço para fazer isso. Tem uma lacuna para conectar realmente essa tecnologia. E a gente criou o Rural Summit AgTech Innovation, que é o evento que acontece na semana do AgriShow, em Ribeirão Preto, para conectar quem está lá para ver tecnologia, mas ver uma tecnologia que não só é embarcada. Então, ver outros tipos de tecnologia. E esse primeiro evento reuniu 150 pessoas, 30 startups, 20 venture capitals. 2022 foi o primeiro? 23. Maio 23. E aí a gente levantou o evento em 3 semanas, cara. Que eu voltei de São Francisco lá, finalzinho de março. Abril, a gente levantou em abril. Cabeça fervendo. Levantamos em abril o evento e foi super legal. Lá nesse evento nós criamos o AgriMatching, que é o matching das startups com as corporações. Então, a gente viu lá fora que tinha... E fundos também, né? E fundos também, exatamente. Lá fora tinha algumas mesas dispostas lá no World AgTech Innovation Summit, lá em São Francisco, onde as pessoas agendavam encontros. Sim. A gente falou, não, cara, vamos preparar, vamos segmentar. Segmentamos as startups que são Seed, Pré-Seed, Series A, colocamos uma sala e lá ficaram os investidores, as corporações recebendo os pitches dessas startups. E aí, posteriormente, eles faziam a conexão individual. Legal. E aí foi o AgriMatch que nós criamos. Cara, deu um super certo o Rural Summit, foi muito legal. Na sequência do Rural Summit, com a visibilidade, com todo esse relacionamento que nós tínhamos gerado, nós fomos convidados a participar do ecossistema do Cubo. Então, como parceiros. Para quê? Com o grande objetivo de entrevistar todas as startups do agronegócio que estavam lá. Esse foi um dos grandes objetivos que a gente teve ali e a gente cumpriu e entregou. Bom, daí dentro do Cubo, né, a gente viu que algumas empresas tinham um nível de maturidade maior, de relacionamento com o mercado, com o ecossistema, com as áreas de Open Innovation, né, que a gente olhou para fora e tinham corporações que não tinham nem ideia do que estava acontecendo. E a gente viu uma oportunidade de conectar essas empresas com essa nova área de Open Innovation. E aí nós fizemos uma mudança no nome do podcast, de Rural Ventures para Rural Talks, para aumentar a amplitude das pessoas que estão sendo entrevistadas. E aí a gente começou a trazer corporações para que eles possam entender como que funciona essa conexão com o mercado tecnológico, né? Isso foi uma grande mudança e foi super importante para a gente porque nasceu o Rural Insights e da Rural Insights a gente começou a entender que dava para aprofundar ainda mais o atendimento para essas corporações. Legal. Então, insights é algo que você analisa o ecossistema, gera insights e fornece esses insights para corporações. Isso. Tá. Além da conexão com as startups. Tá. Hoje nós temos no Rural Insights uma newsletter semanal, uma carta mensal, né? Nós temos artigos na HSM, artigos na AgFeed,
E a gente gera esse relacionamento, esse conteúdo e, inclusive, temos algumas empresas que nos contratam para fazer estudos específicos sobre startups. Legal. Então, estudo específico sobre startups de proteína. Legal. Tem algumas empresas que nos contratam para entender como que está o ecossistema para algum tema determinado. Então, e da Rural Insights, a gente deu continuidade, né? E começamos a entender que no final do dia nós teríamos que voltar a educar esse público, porque é super importante não só se relacionar com eles, mostrar o que está acontecendo, mas também mostrar quais são as possibilidades. O que você pode fazer com isso, né? Então, além da gente rodar todas as universidades em São Paulo falando com os filhos dos produtores que estudam aqui, a gente falou, existe uma oportunidade de criar um curso. E veio muito a calhar, porque dentro da B-Business Park, que nós realizamos o Rural Summit... Lá em Ribeirão, né? Lá em Ribeirão Preto, fica a Harvard. A Harvard Agribusiness School. E numa conversa com o Beto, acabou surgindo essa oportunidade e essa ideia de criar um curso em conjunto. Legal. Então, nós lançamos, junto com a Harvard, e aí Rural Academy, nasceu o Rural Academy, um curso de transformação digital e inovação no agronegócio, onde nós trazemos todas as empresas que fazem o rito processual de Open Innovation dentro das corporações, que fazem corretamente, que tem uma trilha de entrada da startup. A gente traz as grandes empresas do mercado, Microsoft, NVIDIA, para falar o que são as novas tecnologias. A gente traz startups para ensinar essa molecada mais nova o que vai ser o futuro da agricultura, como você vai trabalhar no futuro. Então, a gente criou um ecossistema realmente que conecta a startup, que a gente presta serviço para consultoria, conecta a corporação com a startup, gera relacionamento e depois gera educação. E a gente combina tudo isso com o evento Rural Summit, no mês de maio. Legal. E agora vai ser a primeira vez que vai acontecer, dia 4 de dezembro, o Rural Investor Day, que é um evento onde nós vamos passar um pente fino no que aconteceu em 2024 e vamos mostrar quais são as tendências para 2025. Interessante, Carlos, que a gente conseguiu trazer para apresentar nesse evento aquele estudo da McKinsey sobre a mente do agricultor. Sim. Então, tipo de adoção de tecnologia comparado com outros países, como que o Brasil está se posicionando com relação a tal tecnologia. Então, qual que é o perfil do produtor que adota tecnologia antes, qual que é o perfil do produtor que não adota, qual que é o tipo de cultura que adota tecnologia primeiro. Então, tudo isso vai ser apresentado dia 4 de dezembro. Legal. Já com novidades também sobre o Rural Insights, que nós criamos um robô de scout que conecta as corporações categoricamente, né? Então, tipo, por categoria, você pode escolher as startups, fazer um scout já pré-selecionado e depois entrar em contato com a startup. Legal. Então, a gente vai lançar a versão 2.0, que já é em linguagem natural, onde vai gerar relatório para as corporações, onde vai ser uma conversa muito mais fluida, né? Dinâmica, né? Legal. Onde vai ser o Investors Day? Em São Paulo ou em Ribeirão? Vai ser no Cubo. Ah, vai ser no Cubo. O Investor vai ser em no São Cubo. Paulo. Pô, legal. Então, assim, só para dar um resumo, então, a síntese de todo o ecossistema aí da Rural, a gente está falando aí, começou com o Rural Talks, que é o podcast, né? E tem muito dessa pegada de relacionamento. Rural Ventures, que veio logo em seguida, que atua com investimento em startups, agtechs. Depois a gente tem ali o Rural Insights, que apareceu muito com essa pegada das corporações, para gerar insights para o ecossistema, né? Sobre como que isso está evoluindo. O Rural Summit, que é o evento aí que já teve 2 edições, né? Sim. 23 e 2024, que acontece em maio ali na Semana da AgriShow em Ribeirão. E tem outra coisa que você tinha comentado, que era o Labs, né? Que tá vindo coisa nova aí. Isso aí vai ser lançado agora em janeiro. A gente vai lançar uma fazenda chamada Rural Farm Labs, onde Legal. vai validar todas as teses, vamos gravar e vamos colocar no mesmo formato de entendimento para trazer validações das tecnologias para os produtores. E aí não vai ser um careca barbudo falando, vai ser o produtor ou o agrônomo falando para o outro agrônomo, né? Que é o que a gente entende que faz diferença para a adoção de tecnologia hoje.
Para você aumentar o nível de adoção de tecnologia, você precisa validar essa tese e não é um VC falando que faz essa diferença. É um produtor falando que vai fazer a diferença. Que legal, cara. Isso é bom, assim, eu acho que é um pouco da missão do que vocês falam, né? Aproximar o agro tradicional do agro tecnológico, porque às vezes essas duas frentes estão muito separadas, né? O cara, às vezes, é muito tech da tecnologia, se comunica pouco com o mercado, né? E o produtor está em outra sintonia, né? Então, para fazer esses caras da matchmaking, às vezes demora, né? Tanto que o nosso fundo, a gente só aceita investidores do agro. Não tem investidor de fora. Legal. Só traz investidores para dentro do fundo que são do agro. Que são especialistas em agro. Produtores, que têm empresas do agronegócio, que querem investir com a gente, é só pessoas do agro. Por quê? Porque eles ajudam a gente na validação. Legal. Então, assim, não é um negócio discricionário. O Rodrigues e a Rural vai lá e investe. Não, a gente apresenta para todos os investidores o que está acontecendo. Porque esses caras são tomadores de decisão. E não só tomadores de decisão, mas também são usuários da ferramenta. Sim. Então, esse negócio que a gente fala de conectar o agro real ao agro tecnológico, ele é muito sério, porque se o cara lá não entender a tecnologia, ele não vai adotar. É verdade. Então, a gente costuma falar que o dinheiro da Rural não é dinheiro, porque dinheiro tem preço. O nosso, a gente quer ir além do preço. O famoso smart, né? Lá do money. Porque todo dinheiro tem preço. Você fala assim, cara, eu vou pegar dinheiro no mercado ou eu vou pegar dinheiro emprestado, ele vai ter um preço. Qual dor de cabeça você quer? Você quer ter uma dívida ou você quer ter um sócio no seu cangote? Exato. Ou você quer ter um sócio que te ajude a conectar com os tomadores de decisão no agro? Então, eu acho que é um pouco disso que a gente está olhando. Cara, eu vejo isso como assim, o valor que isso gera para a própria startup PagTech. Eu também, desde o início da Sensix, né, como empreendedor nesse mercado, a gente sempre procurou se conectar com produtores e uma vez que tivesse que captar investimento, dar preferência para que isso viesse de alguém que fosse aportar muito além da grana. Tanto é que o nosso primeiro investidor institucional foi a Algar, que tem a Algar Farm, que também é um produtor, um baita de um aprendizado. O legal da Algar na época é que além de ser produtor, a gente conectava com outras frentes, porque o grupo tinha outras empresas, então ajudava muito na parte de tecnologia também. Inclusive a Algar tem até centros de data center, né? Lá na Tech, na Telecom. Mas assim, onde o aprendizado foi na veia mesmo, foi dentro da farm, né? Dentro da fazenda. A mentoria do diretor-presidente da época fez uma baita diferença no nosso direcionamento estratégico nos primeiros anos de Product Market Fit. E aí depois, cara, a gente teve ano passado teve a SLC, que também entrou, né, como investidor nosso. Cara, aí exponencializou, porque a SLC para nós e sempre foi, a gente sempre soube que era um dos produtores assim que mais tem uma governança corporativa muito focada em processos, em dados, etc. E para nós está sendo uma escola, né? Uma escola assim de um nível que de chegar lá para o especialista de dados deles e falar, cara, eu estou desenvolvendo aqui um algoritmo específico e travei e não estou conseguindo ir para frente. Você já fez alguma coisa referente a isso? Cara, e o cara, não, tenta fazer isso. A gente desenvolveu agora um produto novo, que é um produto que faz toda a calibração de máquinas, de mapas de colheita. Se o cara tiver mais do que, sei lá, 6 máquinas, 10 máquinas colhendo o mesmo talhão, cada um tem uma calibração. E o mapa fica horrível, porque você não tem níveis de referência. E a gente batendo cabeça para desenvolver. Puta, falamos lá, conectamos com o time lá, falei, o Ronei e o Renan, falei, cara, e essa ideia aqui? Aí a gente tentou isso. Aí falou, não, tenta isso aqui, porque o algodão, ao longo do dia, à noite, quando tem mais umidade no ar, o algodão ele fica mais pesado por causa da umidade, então você tem que separar os clusters de dados de hora em hora. Falei, puta, vamos tentar isso. Cara, e aí a gente tem isso o tempo inteiro. E assim, já se pagou em um ano que a gente tá ali dentro, assim, é uma coisa O que mais absurda, vale é cara. essa troca, na verdade, no final do dia, né? A gente veio com uma cabeça pro mercado que não existe unicórnio no agro. Não existe por quê? Porque o CAC é caro, porque a adoção de tecnologia ela é lenta e
por isso a gente preza e a gente acha super importante a entrada de corporações no cap table. Porque ela vai te dar uma inteligência que às vezes você... Não é que você não tenha, mas é que, cara, você não tá sentado na cadeira do outro cara. Aquele cara sabe das dores dele muito melhor do que qualquer pessoa. E aí ele vai te passar essas dores muito mais fácil, muito mais ágil. E muitas vezes as corporações que entram facilitam o relacionamento com os outros produtores. Legal. Então a gente preza muito pela... Cara, não existe unicórnio no agro. Não é que não existe. Pode existir, mas vão ser muito poucos. E o que tiver a oportunidade de colocar a corporação para dentro, tem que colocar, porque vai acelerar o processo de uma forma inimaginável. E é o que eles querem, porque eles não têm essa agilidade. Eles não têm essa facilidade de fazer tecnologias novas. Eles são mais lentos e é natural. Sim, é natural de qualquer empresa grande, de qualquer setor, né? Que legal, cara. E, cara, só pra gente... Aí vamos tentar até trazer um papo aqui um pouco mais pra questão do venture, né? Do venture capital. Eu que vim dessa safra ali 2015, 16, 17 de empreendedores em agtechs no Brasil, cara, existia e ainda existe, né? Muitos poucos fundos especializados em agro, né? Eu acho que aqui na América Latina como um todo dá para contar no dedo das mãos, né? Quem de fato entende. E quando em 2018 a gente estava fazendo nossa... Não, 19. 2019 a gente estava fazendo captação da nossa segunda rodada, cara. Eu saía de Uberlândia, passava a semana inteira batendo em porta de fundo. Eu devo ter falado com mais de 40 fundos ali na Faria Lima. E os caras não faziam a mínima ideia sobre como era o modelo de negócio. O cara olhava ali os dados, olhava os Unit Economics, e aí ele comparava com uma fintech e não tinha nada a ver, cara. Então, falei, putz, cara, que coisa difícil. A gente encontrou, óbvio, alguns fundos que entendem de agro. Foi muito legal a Domo, por exemplo, que é um dos fundos de venture capital mais ativos da América Latina, investiu muito na nossa visão. Legal. Né, lá com o Mário Letelier, que é um dos general partners lá, e a gente foi a primeira agtech da Domo, né? Até hoje, se eu não me engano, só existe 2 ou 3 no portfólio de mais de 100 startups que a Domo investiu aí nesses últimos anos, que estão dentro de agro. Pô, eu não sabia que seriam 3 só. É meio maluco isso, mas é porque eles não se especializaram tanto numa vertical, realmente é muito difícil. Sim. E agora a gente está começando a estruturar a nossa próxima captação e estamos olhando muito para o mercado americano. E foi muito maluco, porque numa pesquisa rápida que eu fiz ali, só no meio oeste eu achei 30 fundos especializados exclusivamente em agricultura. Falei, caraca, então assim, como que o universo é diferente, né? Então, na América Latina a gente precisa de mais fundos olhando para agtechs, olhando para agricultura, até porque, pô, é o setor que movimenta a nossa economia. E aí eu queria saber, tipo, por que focar em agro, um fundo em agro? Tudo bem que você conectou com agro antes de talvez até se conectar com o mercado de capitais, né, com o VC. Mas, assim, como é que você vê esse ecossistema hoje na América Latina? Tende a realmente ser mais lento do que o que a gente vê em termos de venture capital nos Estados Unidos para esse setor? Comenta um pouco sobre isso para nós. Tem sim, cara, porque, na verdade, a América Latina, o brasileiro, ele não está acostumado a investir em risco, assim, né? É muito mais cômodo você põe na renda fixa, né? Custo de oportunidade do capital, né? Muito mais alto, né? Então, E eu acho que tem os dois lados. Tem o custo de oportunidade, mas também tem a parte educacional. A gente não foi criado para investir em equity. A gente não foi criado para investir em capital de risco. A gente foi criado para investir... No passado, se você pensar, era, cara, compra uma casa, compra um terreno. Então, assim, era sempre pela segurança, privando pela segurança. E aí, o brasileiro, ele migrou da casa, da terra, para a renda fixa. Para você ter uma outra mudança de patamar aqui, o mercado vai ter que mudar. Então, isso não depende da rural, não depende de ninguém, depende do mercado. Então, assim, a gente tem que buscar sempre os empreendedores. A gente tem muito empreendedor no Brasil. Então, onde pode vir o dinheiro para trazer novos empreendedores? Você olha o case da XP. Quantos empreendedores saíram da XP? Onde esses caras estão hoje? Eles estão empreendendo. Sim. Então, a gente preza muito por buscar investidores na rural, que seja do agro,
mas que sejam empreendedores do agro. Porque esses caras têm a cabeça de empreender, esses caras têm aquele racional de risco, sabe? Sim. De colocar dinheiro em risco. Então, a gente não vai conseguir mudar isso a curto prazo. Olha quanto tempo o mercado de risco existe no mercado americano. Há muitos anos. Então, é um processo educacional. Legal. Não tem como você mudar rápido. Mas tem como você falar com os novos tomadores de decisão do agro. Por quê? A gente costuma falar, pô, o produtor rural hoje, tradicional, ele sobrou dinheiro, compra terra. Sobrou dinheiro, compra terra. Isso aqui, em algum momento, vai parar. Não tem jeito se você só comprar terra, aumentar. Vai ter que ganhar eficiência. Eficiência é tecnologia. Essa nova geração vai ter que aprender a investir em eficiência. Eficiência é tecnologia. Então, esse novo proprietário de fazenda que vai entrar daqui 7 anos, ele vai ter que ter um mindset muito voltado a quais tecnologias vão incrementar meu negócio. Então, acho que aí vai mudar um pouco, mas ainda assim, a gente tem que sempre olhar para o empreendedor. Para os empreendedores seriais, assim, que são os caras que têm essa cabeça de, pô, deu certo uma vez, eu vou lá e vou fazer de novo. Legal. E o produtor rural, o muito interessante dele é que ele é um cara que, primeiro você falou da mentalidade de risco, e ele tem capital para colocar. Quando a gente foi fazer nossa captação, a última, e eu estava refletindo com o meu sócio, falando, cara, e se a gente acessar os nossos clientes, que a gente sabe que gosta da gente, e oferecer a oportunidade deles virarem sócios? A gente fez uma mini campanha interna dentro da nossa base de cliente e a gente fez uma captação, assim, coisa de 2 semanas, a gente captou R$600 mil. Então, de produtores. E tinha uns produtores que falaram assim, cara, eu quero botar milhões aí, peraí. Aí eu falei, calma aí, cara, calma aí. A gente precisa criar mecanismo para deixar um pouco mais fácil, porque se eu tiver que fazer um contrato mútuo conversível com cada um, eu tô lascado aqui. E aí foi quando veio a ideia do Equity Crowdfunding, né, que a gente fez com a CapTable, que é um mecanismo que há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, quando a gente começou, não existia. E foi sensacional, porque em vez de ficar fazendo um contrato com cada um, eu falei, gente, tá aqui, ó, a captação tá aqui, o link é esse, os documentos são esses. Faz no guarda-chuva. E aí, ó, tá aqui o link, se você quiser investir, tá lá, ó. Você pode investir a partir de R$1.000 ali, que é uma cota, consegue colocar. E a gente trouxe muita gente boa pro board. Que legal. Então, o que eu fiz? A gente selecionou os caras. Esses caras são top. Eu quero a mente desses caras no meu board. Né? E aí entraram algumas pessoas que são fantásticas, assim, dentro do board para nos ajudar nas decisões. E esses caras botaram uma grana mais pesada. Legal. Né? Tem pessoa física que botou R$300 mil sozinho, cara. Assim, legal. Então foi bem legal. E foi uma captação histórica, porque a gente captou R$5 milhões, a gente bateu a meta em 8 horas. Caramba. Cara, mas é porque a gente fez todo esse movimento de dizer, gente, tá aqui, na hora que abrir, chamou e a galera investiu. Então, vendeu antes. Foi massa, cara. E aí a gente tem um grupo de investidores, foram quase 500 pessoas físicas que entraram. A maioria deles dentro do setor do agronegócio. De vez em quando a gente recebe coisas dos próprios caras ali que querem fazer alguma coisa com a gente. Então, na hora que você traz um cliente que quer usar a sua solução, que admira e tudo, e você bota ele como sócio, você potencializa por 1000, né? O círculo virtuoso. Não tem o que falar, É melhor dos mundos, na verdade. É uma ótima ideia, cara. Traz pro fundo. Hoje vocês ainda são fundo ou é mais um clube deal, né? A gente abriu o fundo agora, a gente está em captação até dezembro. Legal. Até dezembro a gente está captando de produtores rurais. Se alguém tiver interesse, depois... Eu tenho vários para poder entrar indicar, lá com certeza. Entre em contato com a gente gente está fechando o fundo, mas o nosso grande objetivo é sempre trazer toda a tecnologia que está sendo validada para conversar. Então, a gente fala que investir é legal, olhar a tecnologia é mais legal ainda e aprender durante o processo é melhor ainda. Então, a gente tenta trazer o cara para todo o processo ali, se ele quiser, não é necessário, mas se ele quiser, ele pode acompanhar todo o processo, desde o scouting até o investimento. Legal. E para as agtechs que estão assistindo a gente aí, os empreendedores, fala um pouquinho da tese, então, da Rural Ventures, o que vocês olham, qual que é mais ou menos também de cheque, tipo de estágio que a startup tem que estar.
A gente olha para startups até valuation de 50 milhões, que tem que estar com o MVP validado ali, que tá rodando, tá funcionando já. A gente pode até testar e incrementar, mas a gente gosta Legal. que já tenha validado. Nosso cheque de 0,5 até 2 milhões de reais. E todas as startups que passam pelo nosso processo, que a gente escolhe fazer uma diligência mais aprofundada, elas vão para as fazendas dos sócios fazer POC, validação técnica. Pô, legal. Então, antes daí, após essa validação técnica, a gente leva memorando de investimento, memorando técnico para validação dos investidores. Legal. E aí, a partir dali, que a gente seleciona quanto vai ser investido e se vai ser investido ou não. Nossa tese, ela é bem aberta, cara, é agro, early stage, asset light, dentro, fora da fazenda, na intersecção. A gente olha tudo, mas tem 4 pilares que são muito fortes, que é saúde do solo. Tudo que envolve saúde do solo a gente está olhando muito forte. Legal. Gestão e mitigação de risco. Tudo que envolve derivativo, seguro, fintech, tudo que é rastreabilidade, a gente olha. Agricultura de decisão, tudo que envolve ali mapeamento, data driving, tudo. Tipo, data as a service agora. Legal. E esse pilar de sustentabilidade, a gente olha porque tem totalmente o link com rastreabilidade. Então, esses 4 pilares, saúde do solo, agricultura de decisão, a AgFintech aqui, vamos colocar isso, e sustentabilidade. Tá. E a região, vocês olham mais Brasil? Tem coisa Só de fora Brasil. também? Só 100% Brasil. Só Brasil. Porque aí fica até mais fácil, eventualmente, de fazer um teste aqui em fazendas aqui, né? A gente tem um plano de abrir a América Latina pro próximo ano, mas ainda assim a gente prefere ficar no Brasil. Legal. E quais são as apostas aí de tendências que vocês estão vendo aí para os próximos anos, assim, que vocês estão olhando com mais afinco? Cara, a gente tá olhando muito para a saúde do solo, porque o uso de A de biológico... regenerativo também, né? Tá. Regenerativo, saúde do solo. Mas assim, se a gente for olhar crédito de biodiversidade do que crédito de carbono, a gente não... Eu acho que crédito de carbono é outra pegada. Tem que ser crédito de biodiversidade. Legal. Saúde do solo, porque a gente acredita que o biológico vai aumentar muito, vai ter uma crescente muito forte e para você saber o que você tem que aplicar e como aplicar, você vai ter que ter uma leitura muito sólida do que está ali naquela terra. Legal. Então, desculpa. À vontade. A gente tem... O solo é um organismo vivo. Então, cara, qualquer mudança altera aquilo. Então, para que a gente possa ter certeza de que o biológico está funcionando, vai ter que ter leituras constantes. Sim. Agricultura de decisão, cara, data as a service, a gente acredita que vai ser uma explosão, porque... O que seria o Data as a Service? Explica um pouquinho melhor. Porque, assim, a gente tem um monte de informação na fazenda, mas nunca teve capacidade de processar. Então, hoje, com o advento da inteligência artificial, a gente consegue processar isso. Entendi. Só que aí você vai ter que organizar isso aí. Então, o Data as a Service serve para organizar isso. E depois você pode comercializar esses dados. Tá, base de dados. Tipo, cara, eu vou poder comercializar isso aqui. Vai influenciar na minha fazenda, vai mudar a minha vida? Não vai. Mas, cara, isso aqui ajuda a melhorar a tomar decisão lá na frente. Tanto para corporação, você vai poder comprar dado, vai começar a entender mapa de calor, mapa de preço, oferta e demanda, logística, vai ter uma serventia bizarra ali. O assistente virtual do agro já em robô, eu acho que vai ser uma vertente muito forte. Seguro paramétrico, seguro climático vai começar a entrar mais forte. E eu acho que gestão de risco vai ter um shift aí para
Não só para a corporação, mas também para o produtor. Para o produtor. Cara, essa pegada do Data as a Service, a gente estava conversando também com outro convidado aqui, e ele estava comentando que as bolsas de valores, geralmente a principal componente de receita das bolsas são vendendo dados, né? Aqueles famosos terminais Bloomberg lá. Vendors, né? É os vendors. E é curioso, porque a gente sempre pensa que tá ganhando com a taxinha ali, os emolumentos, aqueles negócios das transações ali de venda de ações, né? E o mercado de capitais, o mercado financeiro, até a turma do VC, que não é tanto do agro, mas entende essa pegada do dado, sempre comenta muito, né? Os dados, por si só, são ativos, né? Que você consegue vender. Porque a gente está olhando muito na porteira para decisões que o produtor toma, que o dado nada mais é do que algo que vai ter que ser extraído, depois ele vira uma informação, para depois virar uma decisão, e o teu ROI vai ser a decisão que tu tomou. Enquanto que para a cadeia do agronegócio, né, para quem está olhando para seguro, para quem está olhando para banco, para crédito, a gente falou muito de tokenização aqui com o Nakashi também, quando a gente fez a gravação, o dado por si só ele é um ativo muito forte que o produtor, inclusive, pode ganhar. Ele vai vender. Né? Vender esse dado no futuro. Não, às vezes não de uma forma direcionada, porque às vezes o produtor pensa, peraí, mas aí eu vou dar meus dados aqui e eu vou perder, mas no fim do dia, aquele dado ele tem que ser juntado com muita coisa, se clusteriza numa região e aquilo gera uma informação útil, né? O dado vai servir para o produtor para melhorar o risco de crédito dele, o limite de crédito dele. Porque ele vai fornecer aquela informação, o banco vai ter um entendimento muito melhor do que ele tem hoje, vai estar estandarizado aquela informação, então ele vai ter base de comparação, porque para ele hoje, cada fazenda, cada indivíduo é como se fosse um outro país, um outro planeta. Ele não entende. Não entende. Então ele tem que aprofundar ao nível estratosférico para cuspir um crédito para a empresa, para aquele produtor. Então, quando você tem informação, estandarizar a informação, fica mais fácil, fica padronizado, né? Padronização melhora o nível de crédito, né? Legal. Acho que sem dúvida é o futuro. E assim, Rodrigues, assim, pensando nessas tendências de mercado, assim, eu acho que a gente que fala muito com fundos de venture capital, a gente vê muito essa dificuldade deles entenderem, né, como que uma agtech funciona. E muito disso está da gente ainda não ter agtechs, como você falou, a gente ainda não tem os unicórnios, né? Então, aqueles motores de aceleração que normalmente a gente vê nas startups do Vale do Silício, Unity Economic, o famoso triple, double, né? Que é aqueles framework, o Blitzscaling, etc., que funciona às vezes num ambiente de startup mais urbano. Nem olho, viu? Nem olho essas coisas. Então, nem dá pra olhar. Nem olho. E aí o cara fica assim, mas e aí então? Se não é o Unity Econômico, o que o investidor vai ver de fato? Entendeu? Então, não, a gente olha a parte econômica muito sério, mas a gente avalia muito o CAC. E a gente olha um negócio que é super interessante, que é assim, aquele produto, aquela solução, ela é uma solução que resolve um microproblema ou resolve um problema? Porque eu faço uma analogia sempre, que é a analogia do iFood. Se o iFood te entregasse na sua casa um aplicativo para você comprar comida, depois você tivesse que escolher a comida lá, você entra no outro aplicativo, pede um mototáxi e entra no outro aplicativo para pagar o mototáxi e pagar o restaurante, você não iria usar o iFood. É verdade. O agro é isso hoje. Ele tem 3 aplicativos para entregar uma solução. Então, enquanto a gente não resolver esse problema de microsoluções que geram micromargens, que micromargens não param a empresa de pé. Gente, se você está me escutando, está querendo sair de uma corporação para empreender, entende que aquilo é um microproblema, não façam, porque o usuário final ele quer comodidade, ele quer ter a certeza de que o produto vai funcionar na plenitude, na completude. Então, a gente tem que entregar um produto para o produtor ou para a corporação que resolva o problema. Se eu entregar uma fração da resolução, você vai receber uma fração da resolução. E ele não vai te contratar. Então,
a gente tem que ler, ter uma leitura de tipo assim, tá bom, se eu não tenho a resolução do problema, com quem que eu tenho que me aliar para entregar? Porque se você chegar no produtor e falar, cara, olha, eu te resolvo essa etapa do problema. Ele vai falar, cara, eu já tenho tanto problema para resolver aqui, eu não vou parar para colocar uma plataforma para resolver essa etapa. Então, enquanto a gente não entender que a gente não resolve o problema do produtor, por isso que eu falo que a gente tem que conectar a tecnologia com o agro para que a tecnologia entenda que, às vezes, ela não resolve tudo o que ele está precisando. E também outra coisa, a escala de prioridade desse produtor. Tá na escala de prioridade dele? Porque aí você fala, não, mas o mercado de tecnologia no agro, a adoção dele é lenta. Cara, o produtor brasileiro adota muita tecnologia. Sim, ele adota muita tecnologia. Ele é audacioso. O cara, se você falar que vai ter economia de custo, ele vai fazer. Vai ter eficiência produtiva, ele vai fazer. Agora, se ele entender que aquilo vai ser uma eficiência pequena, perto do todo, se ele entender que aquilo lá vai trazer mais problema do que resultado, ele não vai fazer. Isso aí até me lembra, cara, uma coisa que a gente fez, assim, lá em 2018, quando a gente começou a trabalhar, a gente trabalhava muito com drones, né? No começo da empresa era basicamente isso. E aí ia lá na fazenda, voava o drone, detectava as manchas, né, as diferenças. A gente fez isso muito no algodão, em alguns clientes na Bahia. E aí, pô, tinha área que tava com algodão aqui 50 centímetros, outra com 20 centímetros. E aí a gente focava muito em ROI, né, retorno de investimento. Falei, cara, se eu fizer uma aplicação e eu conseguir gerar mais produtividade para esse cara de um jeito assim absurdo, será que esse cara vai comprar? E a gente resolveu fazer esse teste, né? Pegamos metade do talhão, fez como ele sempre faz há 30 anos, em metade do talhão e com a nova tecnologia nossa do outro jeito. Cara, e o resultado financeiro foi fantástico. Todas as vezes que a gente fez rodou, a gente pegou pelo menos 10 arroba a mais por hectare de algodão. Isso em valor financeiro, a gente está falando aí de R$1.000 na época por hectare em incremento de receita. E ele gastou, para poder fazer esse negócio, R$10 por hectare. Pô, estamos falando de 100 vezes ROI. Aí, né? Ele faz. Só que o que acontece? A gente achou um problema no processo que ele não quer voar drone. Ele falou assim, eu não quero saber se dá 100 vezes ROI. Eu não quero voar o diacho do drone. Falei, caramba, óbvio que hoje a gente tem dentro da carteira de cliente, é um produto que ainda existe, só que a gente acabou migrando mais para o sensoriamento remoto por causa dessa dificuldade de levantamento do dado. Sim. Porque o cara... a gente já ia lá e o drone às vezes não funcionava, a gente que era especialista, não imagina o produtor. Óbvio que depois os drones foram melhorando bastante, foram ficando mais fáceis. Então, hoje a gente tem grandes produtores que tem equipes de pilotos de drone que o cara faz só isso. Isso é legal pra caramba. Mas nem todo mundo tá disposto ou tá com a mentalidade de ter uma equipe só pra mexer com isso. Não. E aí, falou, cara... Aí foi onde veio o estalo. Puta, o ROI não é tudo. E aí, teve um outro cliente que a gente foi também na Bahia, que ele comparou a nossa solução com outra solução que fazia outra coisa, não era concorrente, mas fazia outra coisa. Fala assim, aí ele comparou o preço. Eu falei, cara... E ele não olhou o ROI. Ele falou assim, tudo bem, você me dá aí 10 vezes o ROI, 5 vezes o ROI, mas eu vou te pagar isso aqui, só que a outra plataforma que eu estou usando é metade desse preço, só que eu uso ela todo dia. E a tua eu vou usar 2 vezes no ano. Eu falei, caramba, né? Aí você vai pegando. Eu falei, então, a percepção de valor não está só ligada ao retorno de investimento direto que você dá para ele. É a solução. E a grande fricção que estava sendo causada é porque ele já tinha 8 plataformas e ele não queria ter mais uma. Ele queria o que tu oferecia para ele, mas ele queria que isso aí fosse oferecido dentro de uma que fazia mais coisa, né? E aí a gente começou a entender. Tem o tal da disrupção. Existem inovações que são incrementais, existem inovações que são disruptivas. Inovação incremental é aquilo que você falou. Vou incrementar uma coisa a mais. Vou melhorar a regulação de crescimento do algodão do cara. Vou melhorar a maturação. Vou melhorar a dessecação. Ele quer uma que melhora tudo. E acabou, né? E aí falou, entendemos. Aí, desde então, a gente mudou um pouco nossa mentalidade para o Product Market Fit. Isso aí que é as incrementais, a gente chama de Quick Wins. Sim. Então, eu vou lá e oferto uma biblioteca de Quick Wins para esse cara. Você pode fazer isso. Mas no fim do dia, ele não quer ter 8, 10 plataformas. Ele quer ter 1, 2, 3, no máximo,
que resolve o problema dele. Então, eu acho que isso está evoluindo, cara. Assim. E não tô falando que eu não tenho microsoluções na minha carteira. Eu tenho microsoluções na minha carteira, só que elas estão posicionadas e foram investidas estrategicamente porque eu entendo que elas têm uma conexão com outra startup que eu tenho na carteira. Legal. Porque você nunca vai encontrar uma solução pronta, completude. Tudo bem, então vamos conectar os pontos. Então, eu acho que aqui é um trabalho também do Venture Capital entender e falar assim, cara, onde eu conecto, o que eu conecto com o quê? A startup tem o trabalho dela de entregar na plenitude e na completude, mas o Venture Capital tem que entender, cara, qual que é o grande goal no mercado. Então, eu tenho que conectar isso com as ferramentas corretas para entregar essa solução lá na ponta. Que legal. Quando você está falando de Venture Capital, você acaba vendo esses quick wins, né? Mas eu vejo muitas empresas muitos VCs que são focados em AgTechs, pensando assim, como é que eu vou montar o ecossistema dentro do meu portfólio que vai se conectar. Isso. Pô, legal, cara. E o que você vê aí de... assim, a gente falou de oportunidades, a gente falou de riscos, mas visão de futuro, assim, sempre que o pessoal vem aqui, a gente fala de 2030. Para mim, 2030 é um número mágico, né? Tem um 2050, mas o 50 tá longe demais. Não, pô. 2050 é a Solifitec que fala. É o famoso 10 bi de pessoas do mundo, mas, 2030 daqui a 6 anos, né? Olhando aí desde 2014, os últimos 10 anos foram anos em que praticamente o ecossistema de AgTech surgiu e evoluiu até aqui, né? Nesses últimos 10 anos. O que você vê daqui para frente, cara, assim, em termos de... O que vai ter de novidade no campo que hoje a gente ainda não vê? Bom, Carlos, olhando para o futuro, a gente viu aí no passado 2023, nós tivemos aí o mercado de AgTech mais ou menos rodando 43,1 bi, para 2026, 107 bi, e eu acho que o grande potencial desse mercado para o futuro, olhando para 2030, né, é a inteligência artificial, porque a inteligência artificial nos trouxe o poder de processar dados de uma forma que nós nunca imaginávamos. Então, a gente tem muita informação dentro da fazenda que a gente não sabe que existia, com potencial de aumentar a produtividade, de melhorar a eficiência produtiva, de melhorar a gestão, de entendimento do que a gente tem de custo, de estoque. Então, tem muita informação que a gente não tinha nem ideia. E também de traduzir essa informação para os elos da cadeia, para as corporações, para o mercado financeiro, melhorando a comunicação, melhorando a concessão de crédito. Então, isso vai ser uma coisa mais autônoma, né? Isso vai acontecer mais automaticamente. Então, e tudo isso, esse banco de dados, ele depende de conectividade. Então, a gente vai ter que ter uma conectividade. Não vai ser aquela conectividade de alta frequência, vai ser uma conectividade de baixa frequência, porque os chips da NVIDIA que estão vindo pro mercado agora, eles vão processar essa informação no hardware e vão transportar o resultado, que é interessante, porque hoje nós tínhamos que transportar toda a captura da informação. Então, agora você transporta somente o resultado. Então, já tem os algoritmos trabalhando para transportar o que é resultado dessas empresas. Eu acredito que a vida do produtor ela vai melhorar muito. De uma forma que hoje, se você fazer uma analogia, o que é o iPhone hoje? Né? O iPhone hoje ele consegue te dar duas coisas muito importantes, que é tempo e espaço. Tempo porque você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e espaço porque você tem várias aplicações no mesmo lugar. E a inteligência artificial, com um banco de dados padronizados, organizado, ela vai conseguir fazer com que o produtor hoje tenha tempo e espaço. Porque ele vai ter a informação em tempo real, ele vai ter espaço porque ele vai conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo com essas informações. E isso vai melhorar toda a cadeia de relacionamento, toda a cadeia financeira. Então, isso vai trazer uma mudança muito grande para o mercado. Eu acredito que a relação entre o agro e o mercado tradicional vai mudar muito daqui para frente. A forma como a gente se relaciona vai ser totalmente diferente. Tanto é que a Rural antigamente nem olhava muito para hardware. Com o advento da tecnologia da NVIDIA, a gente voltou a olhar para o hardware, porque o hardware
ele era um negócio danoso. Você tinha que ir lá, investir CAPEX, colocar lá, aí pegar aquela informação, transportar essa informação, trabalhar ela, retirar o dado. Isso aqui, ele volta naquele ponto lá. Isso aqui é uma solução ou é um problema para o produtor? Porque se ele não usa esse dado corretamente, não está melhorando a vida dele. Sim. Então, a hora que a gente tiver esse dado correndo numa forma natural para ajudar ele a tomar decisão no mesmo momento de espaço e de tempo que ele precisa, aí vai mudar o mercado. Legal. Aí isso vai fazer com que seja diferente. Eu acho que inteligência artificial é um negócio que não tem para onde correr mais, né, o Rodrigues. No agro, o pessoal chama bastante a gente para fazer palestra sobre aplicações de inteligência artificial no agro. E às vezes o pessoal esquece também que a inteligência artificial é um negócio que está aí desde a década de 50, né? Então, mas eu costumo dizer assim, que eu acho que tem 4 grandes frentes que a IA vai ajudar com força, cara. Eu acho que a primeira já está aí, já tem tempo. A gente já trabalha com IA, com machine learning, fazendo diagnóstico para detectar planta daninha, tem um monte de coisa. A gente já mexeu com isso em 2016, 2016, 2017, então não é tanto bem uma novidade assim. Vai continuar tendo cada vez mais diagnósticos, porque a gente vai ter novas tecnologias habilitadoras, né? Esse mês de agosto de 2024, agora que a gente está falando, a Planet lançou o Tanager, por exemplo, que é um satélite hiperespectral que vai ter 240 bandas. Caramba. Então, assim, hoje o melhor satélite que a gente tem 16 bandas, que é um Sentinel-2, entendeu? Ou 8 bandas, que são as que a gente usa mais. Então, isso aí, a quantidade de dados com resolução espectral diferente que vai ter é absurda. Então, vai ter mais dados. Acho que tem muito, vai ter mais ainda. E aí, o que acontece? Isso vai habilitar para outras coisas. Além do diagnóstico, eu diagnostico e falo, teu problema é esse. A gente também já teve uma onda de usar IA para predição, tá? Prever produtividade, prever até clima, prever um monte de coisa. Então, predição é um negócio que também já está sendo usado aí há mais de uma década, né? Junto com o diagnóstico. E o que é novo agora, que virou hype, é o tal do LLM, né? Dos modelos de linguagem, etc. Aí eu acho que vai ter uma boa... vai melhorar muito a interação de como que o produtor consome o dado. Porque hoje, nós falamos isso como startup, cara, assim, a gente tem que ter muito cuidado na interface. Vai fazer o aplicativo, não pode ter cor que não dá para ver debaixo de sol quente, não pode ter botão pequeno porque o dedo do cara é grosso. Então, então isso aí é algo que a gente tem muito cuidado hoje, mas daqui a pouco, cara, WhatsApp, e aí, o que virou meu talhão 2, o que tirou mais produtividade? Tá lá todas as camadas de dados, e isso aqui vai ser comunicado para ele de uma forma diferente do mapa. Né? Eu acho que tem que tomar um cuidado, que a gente está falando de inteligência artificial, até para o público entender, assim, a inteligência artificial ela é tecnologia, a tecnologia ela é transitória. O que a gente sempre fala com as startups que a gente investe, a gente fala assim, cara, o que não vai mudar no seu modelo de negócio? Qual que é o serviço que você entrega lá na ponta? Exato. Porque não queira comprar tecnologia por tecnologia. Tem que entender qual que é o serviço, qual que é a solução que é entregue usando essa tecnologia hoje. É só uma ferramenta que está disponível nova aí. Hoje é a inteligência artificial, é a LLM, amanhã pode ser a Small Language Model, amanhã vai ser outras. Exato. O que você resolve hoje sem tecnologia? Essa é a melhor pergunta. Cara, se eu tirar a tecnologia, o que você resolve? Qual que é o seu serviço? Qual que é o seu produto? O que você traz de solução? Essa é a essência da sua proposta. Porque aí a tecnologia ela só vai melhorar a essência da sua proposta. Então, a gente fala em inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela veio só para melhorar a qualidade da informação e como essa informação ela é passada. Sim. Você pode ter um chatbot que só olha lá o banco de dados e cospe número. Sim. Ou você tem um LLM para fazer isso de uma maneira mais bonitinha. E hoje já existem startups que você chega num... Eu não sei se vocês já chegaram a olhar essa startup, mas se você entra num aplicativo e você quer contratar sol à noite. Eu já ouvi falar disso. Aí o cara vira o satélite e manda o sol para você à noite. Então, cara, é tudo por georreferência, tudo pode-se tudo hoje. Então, o céu é o limite, mas... Contrata chuva, o cara vai lá, bota um sal lá na nuvem, lá pra... o céu é limite, a gente só não pode se perder
achando que a tecnologia é tudo. Tem que ter a solução, tem que ter o propósito final. Senão não faz sentido. Pois é, cara. E eu até ia falar 4, eu comentei 3, né? Que é interface, diagnóstico, predição. E tem um último, cara, que é a decisão em si, né? Então, hoje as tecnologias ainda estão muito focadas em dar dados e insumos para que o produtor tome a decisão. Daqui a pouco vai ter coisa que ele nem vai tomar... A própria tecnologia já vai tomar a decisão por Nem ele, vai né? saber. Tem uma startup, cara, que é brasileira também. Eu conversei com... É muito amigo meu também, um empreendedor lá, que eu erro, lá da Agros Data. E ele tá fazendo um negócio muito bacana, cara, que é... Ele tem um sensorzinho lá que ele acopla no caule de oliveira, né? Legal. Que produz. E aí ele acopla e faz o monitoramento do fluxo de seiva da planta. Legal. Com esse monitoramento do fluxo de seiva, ele consegue ver planta a planta, como é que tá se relacionando. E a oliva, ela tem uma característica de que se você fizer com que ela tenha lá uma substância na oliva maior, que é uma substância anticancerígena e tal, quanto mais ela tem, mais cara é. Então, você é premiado, né, do preço na ponta na hora de vender a azeitona. E aí, cara, ele descobriu uma forma de usar a inteligência artificial para que aquele sensor já consiga comunicar em tempo real, planta por planta, com o dispositivo de irrigação, para aumentar e diminuir a irrigação planta a planta. Porque você não pode nem deixar a planta ter estresse hídrico de mais e nem de menos. Para você potencializar essas curvas. Então, isso aí já é uma aplicação prática de IA que já toma decisão. O produtor nem sabe. E nem tem como ele tomar essa decisão. Né? Porque nem planta. É planta. Então, e aí ele vai colocando a irrigação nesse nível. Então, eu acho que a gente vai ter cada vez mais esse tipo, né? A gente falou com o pessoal do Solinftec também, falamos muito do robô, né? Que uma coisa é eu diagnosticar que tem praga. Outra coisa é eu ver e já matar. Ó, eu vi, já matei e o produtor só vê um relatório do que aconteceu depois. Se já tá lá, já tá trabalhando, né? Não precisa ficar informando toda hora para tomar decisão, né? Exato. Então, assim, o futuro eu acho que vem daí mesmo. 2030 tá aí pra chegar. Tá aí, 2030 tá aí. Beleza. Fernando, me fala aí um pouco aí de como que o pessoal, o público encontra Rural Ventures aí nas redes sociais. Antes eu já até queria te agradecer um pouco desse papo aí. E muito rico. Quando a gente fala de tecnologia no agro, já é top of mind falar de Rural Ventures, Rural Talks, né? Isso, obrigado você, cara, pela oportunidade. A gente está começando aí a trajetória, acho que tem muita coisa para ser feita ainda, tem muita comunicação para ser feita, tem muito diálogo para trazer cada vez mais tecnologia para que a gente possa entender para onde está indo. Cara, Rural Ventures é fácil, é ruralventures.com.br. LinkedIn também tem Rural Ventures, YouTube tem Rural Talks, Spotify tem Rural Talks. Fica aqui também o convite para que vocês participem com a gente no Rural Investor Day, dia 4 de dezembro. Vai ser lá no Cubo, é gratuito, participem. Ano que vem, em maio, 29 de abril, tem o Rural Summit lá em Ribeirão Preto. Esse evento a gente está cobrando uma bagatela de R$100 para quê? Para doar para o Hospital do Amor. Então, o Hospital do Amor que fica em Barretos, que faz um trabalho excepcional. Então, a gente está pegando todo esse valor e revertendo ele para doação para o Hospital do Amor, para ajudar o Hospital do Câncer lá, o Hospital de Barretos, né? Então, se você tiver interesse de participar de um ecossistema de tecnologia que trabalha em prol do agronegócio, a Rural está aí para isso. Startup que está escutando também, Rural para Startup no site, fiquem à vontade, se cadastrem. Quem quiser conversar, eu sou muito acessível no LinkedIn também, podem entrar em contato. Fernando Rodrigues, é muito fácil. Carlos, muito obrigado. Viu? Obrigado, Fernando. E você que está assistindo aí, eu convido vocês, a gente inverteu aqui, né? Eu trouxe o Rodrigues para ser o entrevistado nosso do SenseXcast. Essa semana a gente gravou, tá? A gente está no comecinho de setembro, então quando você vê esse episódio aí, o nosso episódio vai ser publicado, já vai estar disponível no o papo da Sensix no Rural Talks, então procura lá o Rural Talks, Sensix, e vê lá um pouquinho dessa história também. E óbvio, né? Já estão 118 capítulos até agora, né? 118. Então, até você for lá assistir, vai ter mais. E realmente é semanal que sai, semanalmente. Rural Talks. Pessoal, então obrigado aí por ter acompanhado a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado. E com certeza, enfim, né, os próximos episódios aí a gente vai trazer ainda mais gente interessante aí para que vocês absorvam bastante conteúdo de qualidade, tá bom? Obrigado por ter acompanhado. Até a próxima. Valeu!